Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da Escola Particular Pós-Pandemia. Eu sou o Carlito e vou te guiar nos próximos minutos aí a depoimentos de pais aqui da nossa escola. A gente vai conversar sobre os desafios dessa pandemia e também o que esperar para o futuro. Ainda no episódio de hoje eu vou conversar com a nossa coordenadora, a tia Ângela, que vai falar um pouquinho sobre a visão da escola nesse processo pós-pandemia. E para terminar eu tenho um convidado muito especial, que é meu amigo Luiz Felipe, ele é nosso gerente pedagógico da Simple, a nossa parceira do ensino bilíngue. Eu e ele vamos conversar sobre esse nosso processo da escola bilíngue e como o bilinguismo funcionou durante essa pandemia. Essa última parte eu te garanto que vai ser bem especial, porque dessa praia eu também curto e também entendo, tá bom? Vamos lá? Vamos curtir? Tô te esperando! Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso convidado, como vocês já estão vendo aqui no Escola Particular Pós-Pandemia, é o Pedro. Ele é pai de 2 alunos nossos aqui da escola, a Júlia, que está no 3º ano do ensino médio, e o Pedro, que está lá no 7º ano do Fundamental 2. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Carlito? Por que escolher o Anger como escola para os filhos de vocês? Como diz o outro, a gente teve muito boa informação do Anger. Eu trouxe primeiro a Júlia, de uma outra escola, e a gente ficou muito satisfeito com o rendimento dela e com o conteúdo que a escola estava apresentando para ela. E aí depois o Pedro veio normalmente para ficar mais fácil da gente lidar, né? Os dois estudando na mesma escola, um pai buscar na escola fica fácil, levar na escola fica mais fácil. Então isso a gente veio e assim, a gente escolheu o Ângelo mais pelas informações e pelo conteúdo, sabia que aqui é uma escola que aperta um pouquinho, a gente queria que apertasse um pouco mais, então assim, o conteúdo é mais forte, então a gente estava querendo uma escola que exigisse um pouco mais dos meninos. Tá certo. E aí, Pedro, tem muita gente em casa acompanhando a gente agora, nas redes sociais aí, no nosso site. Queria que você falasse um pouquinho para os pais que estão assistindo a gente em casa, estão com aquela dúvida. Levo, não levo? O que você deixa de mensagem para eles aí? Eu acho assim, todo pai e mãe, né, quer o melhor para os filhos. Eu acho que a ideia é você dar condições para que seu filho cresça profissionalmente depois, né, escolha as profissões que eles quiserem e sejam felizes. Então, assim, aqui o ambiente eu gosto muito, o conteúdo é muito bom, a Júlia tem ido bem nas provas que ela faz do Enem, é óbvio que, né, precisaria estudar mais, mas ela faz de teste e está indo relativamente bem, é óbvio que precisa mais, mas assim, eu acho que aqui você fica tranquilo com relação ao conteúdo que está sendo ministrado. Eu acho que o conteúdo dá uma base sólida para que a criança atinja os objetivos que ela quer, enfim, todo pai quer o melhor para os filhos, eu acho que é por aí, mas a gente escolhe, tenta escolher o melhor lugar para que a criança tenha condição de crescer. Lá fora, né, depois que ela termina o ensino médio, eu sei disso, é uma competição muito grande, daqui para frente vai ser uma competição muito grande, a vida é muito competitiva, e se eles não tiverem uma base muito forte, isso vai fazer falta para eles no futuro. Então, competição para entrar pela prova do Enem, competição dentro do trabalho, né, para crescer dentro do trabalho. Então, assim, a vida agora, a partir de agora, para a Júlia, principalmente, vai ser uma competição eterna, até ela se estabilizar e conseguir conquistar o que ela almeja, né? Então, tá certo, então. Pedro, te agradeço a sua presença aqui, a presença da sua esposa que está aqui também com a gente. Agradecer aos meninos, a Júlia e o Pedro, por acreditarem também no nosso trabalho, caminhar junto com a gente aqui na escola. E é isso, obrigado pela sua participação aqui no Escola Particular Pós-Pandemia. E daqui a pouco a gente volta. E aí, pessoal, entrevista bem bacana essa daí, né? Tem mais uma vindo aí.
Então, pessoal, estamos de volta agora com mais um bate-papo. Agora eu converso com o Eduardo, que também é pai de aluno nosso aqui da escola, pai da Isabela, do primeiro ano do Fundamental 1. Tudo bem, Eduardo? Olá, Carlito, tudo bom? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui nesse especial, a escola particular pós-pandemia. E eu já queria começar te perguntando, de cara, como foi receber a notícia de que a escola ia parar lá no início do ano? Não só a escola, né? Tudo ia parar. Como que vocês receberam essa notícia? Foi um grande susto para todos nós, né? E a questão da escola parar foi aquela coisa impactante. E logo depois a gente começou, né, com o sistema, né, do homeschool, começou via WhatsApp, e o grupo de WhatsApp, ela não tinha acesso, né, não tinha conhecimento ainda de WhatsApp. A gente começou com aulas gravadas e foi tendo evolução que foi muito bacana para ela. A gente partiu desse processo, né? Nós começamos ali no WhatsApp, depois as aulas gravadas ali no YouTube, e hoje a gente está naquele processo de intercalar os dois momentos, né? Dias com aulas gravadas, dias com aula ao vivo. E como que tem sido a rotina da família, né? Como que tem sido a liberdade para a Isabela poder trabalhar em casa? Quando a gente começou com a aula gravada, ela gostava, via, vibrava, né? Porque acaba que sente muita falta do convívio da escola, dos amigos, professora. E quando a gente começou com a aula ao vivo, aquilo ali para ela foi uma loucura. Primeira aula ao vivo, nossa, ela vendo os coleguinhas, vendo a professora, foi assim, uma coisa muito bacana. Exatamente. E hoje a gente ela já conseguiu se adequar à rotina, né, da escola. A gente faz todo dia, o semanário a gente imprime com as aulas. E hoje ela já tem, com a evolução, ela já consegue entrar, ela já entra na classroom, já consegue abrir a aula, participar com a aula. Então, assim, a gente fica assim, grato por tudo que a equipe do Anger conseguiu fazer durante essa pandemia para poder estar do jeito que está hoje. A gente reconhece muito isso. E o tema desse segundo episódio é esse, os efeitos da pandemia. E como que você enxerga os efeitos da pandemia lá na sua casa? Então, os efeitos, assim, a falta do convívio social para ela realmente faz falta, ela sente muito isso. Mas eu acho que com relação a conteúdo, ela está conseguindo acompanhar muito bem. Não seria um ano perdido, muito pelo contrário. Ela está acompanhando e está aprendendo muito bem o que está sendo proposto pela escola. Que assim, a escola sempre deu suporte maravilhoso para a gente, um ensino assim, maravilhoso. E a gente quer continuar 2021 aqui. Tá certo. E por que escolher o Anger, então? Anger, quando a gente foi fazer a escolha, a gente pensou muito, né, em vários fatores. Anger, tradição, ensino sem igual, né, que a gente sabe na nossa região, que é referência. E o grande diferencial hoje no Anger para a gente é a equipe. Porque eu acho que assim, uma escola ela é feita de pessoas, assim como empresas, né? E o carinho, dedicação, o respeito da equipe do Anger com as crianças é uma coisa assim, fora do comum. Queria te agradecer muito. Eu que agradeço a presença aqui nesse nosso especial. Mandar um beijo para a Isabela, que eu sei que ela está vendo lá do lado já, tecnológica do jeito que é, não tenho dúvidas que ela está vendo. E a gente agradece a parceria mais uma vez, viu? Muito obrigado. Sua, da família, de todo mundo. Muito obrigado mesmo. Certo? Imagina. Gente, gostou do nosso bate-papo? Tem mais, só aguardar. E aí, pessoal, gostaram da entrevista? Então fica aí, na sequência tem mais. Oi, pessoal. Então, mais uma vez a gente está aqui agora conversando com uma família, né, que é aqui da nossa escola. E agora eu já estou aqui com a Rafaela, que é mãe do Miguel, nosso aluno do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Tudo bem, Rafa? Vou chamar assim de Rafa porque... Já tem tempo, né? Tempo, né, que a gente convive, então a gente já tem essa intimidade, vamos dizer assim. Bom, Rafa, eu queria que você começasse falando para nós do processo da família com a escola, porque o Miguel não é o primeiro a passar por aqui, né? Não. E eu queria que você contasse um pouquinho do histórico da família com a escola. Na verdade, eu tenho um filho mais velho, que até colou grau agora, recentemente, e ele estudava em uma escola que fechou repentinamente. E uma das opções que a escola ofereceu para a gente foi o Anger. Então, nós viemos por causa do Gabriel. E quando a gente veio conversar e tal, para ele iniciar no segundo ano do ensino médio,
o Miguel estava com 1 ano e pouquinho, e a gente acabou conhecendo a escola. Quem sabe a gente coloca o Miguel? E a gente ficou muito seguro, muito encantado com a proposta, com a professora. A Renata andou com a gente aqui, a coordenadora na época. E aí o Miguel começou por isso, ele veio através do Gabriel e começou. O Gabriel não terminou o ensino médio aqui, mas a nossa intenção é que o Miguel continue, porque assim, é uma relação de 8 anos que a gente tem com a escola. Então, assim, vários momentos a gente precisou de suporte, e a gente sempre encontrou isso aqui no Ângelo. É uma coisa assim que eu acho muito legal. A gente precisa do coordenador, da coordenadora, ela está sempre pronta, sempre tem um horário, a gente sempre conversa, os professores muito atentos aos meninos na sala de aula. Então, assim, é uma relação que eu quero que perdure ainda por mais tempo. E o principal envolvido é o Miguel, né? Então, assim, ele vem para a escola feliz. Então, eu acho que esse é o maior termômetro assim, para a gente, é ele gostar de estar aqui na escola. O ensino, eu acho que é um grande diferencial. A proposta pedagógica é muito boa. A gente escuta às vezes assim, eu não vou pôr meu filho. Lá no Ângelo é bom? Eles perguntam, você gosta? Gosto. Mas lá é muito apertado, não vou pôr os meninos lá, não. Só que eu não vejo esse apertado, não sei, talvez pelo fato da gente estar aqui, mas assim, como os conteúdos, todos os dias, eles têm aquele conteúdo, tem aquela quantidade de tarefa, acaba que chega no período de prova, não é aquela coisa que eles estão super carregados, não estão. Eles estão sabendo a matéria, e eles têm autonomia de falar o que eles estão pensando, são vários pontos legais. Eu acho que assim, as inovações que a escola traz, as propostas, os convidados, as feiras, são muitas coisas, muitos projetos que envolvem os meninos e as famílias, e eu acho isso muito legal. A gente vai continuar o bate-papo com a família do Miguel. A gente vai fazer uma troca de escalação aqui agora. O Rodrigo vai vir para a gente poder conversar. Já queria te agradecer, Rafael. Eu que agradeço. Muito bem, pessoal. Já trocamos aqui o nosso convidado. Agora eu estou aqui com o Rodrigo, que é o pai do Miguel. E a gente vai continuar esse bate-papo com essa família aí aqui da nossa escola. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Carlito? Como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, vamos continuar o nosso bate-papo aí. A gente estava falando aí do momento que a família recebeu a notícia da pandemia, que tudo ia parar, que os estudos remotos iam começar. E hoje nós estamos no momento em que nós estamos dividindo as nossas aulas, né? Um pedaço das aulas são ao vivo, outras são gravadas. Como que a família está absorvendo esse momento do ao vivo, da aula ao vivo em específico, né? Como que está a administração do processo em casa? Bom, a meu ver, está parecendo o horário de aula normal. Acredito que as crianças, eu vejo pelo Miguel lá em casa, elas ainda não, acredito que elas vão demorar um pouco para acostumar com essa situação. Tá em casa, mas tem obrigação de cumprir aquele horário e tal, mas assim, eu acho que entrar de novo nessa rotina, para ele está sendo muito bom, e querendo ou não, mantém assim um horário específico, né, de que ele vai ter que estudar, vai ter que prestar atenção na aula, então assim, eu acho que isso é legal. Com as aulas gravadas, eu acho que o Ângelo começou realmente de uma forma bem urgente, né, para não deixar, não perder o pique. Isso foi muito positivo. Acho que não tinha outro jeito de ser, porque na hora que a gente realmente teve que parar, tudo aconteceu muito rápido, e aí gravar as aulas foi realmente
foi em formato de urgência, então acho que tinha que ter sido desse jeito mesmo. E agora, com as aulas ao vivo, eu acho que realmente está muito melhor. Eu acho que a interação dos alunos é notória e a gente vê que isso está sendo muito mais positivo para o Miguel dentro de casa. E agora, né, nessa segunda etapa do ano, aí no segundo trimestre, a Rafaela já comentou um pouquinho da nossa parceria com o Google, né? O Google for Education aí chegou para poder somar e facilitar o processo do envio das atividades, o processo das aulas ao vivo, né? Porque um clique o aluno vai, consegue entrar, está resolvido. Outro clique, consegue mandar a atividade, está resolvido. Você manter todas as informações e tudo na mesma plataforma, organiza muito mais a situação, né? E agiliza também, né, todo o processo. Né? Não tem que ficar aquela coisa de pega papel, traz papel né, tira foto e tal. Você está tudo numa mesma unidade, então agiliza muito. E a autonomia que isso proporciona para o aluno, né? Porque como é uma plataforma muito intuitiva, dá para vocês deixarem, por exemplo, que o Miguel consiga fazer tudo sozinho, né? Vocês ali, não fiscalizando, mas assessorando, mas dá para dar uma independência para ele, né? Dá, com certeza, né? E para a gente poder já ir encerrando, por que escolher o Anger? Bom, acho que a gente tinha, na época, a gente tinha algumas possibilidades e a minha esposa sugeriu o Anger, a gente veio conversar e aqui com o pessoal da escola e a gente gostou da escola pra caramba. Gostamos assim do que a gente ouviu na época, né? E eu posso falar que tudo foi confirmado, tudo do que a gente ouviu antes. Então, a gente vira e mexe, eu e a Rafaela, a gente fala que a gente só tira o Miguel daqui só se não tiver outro jeito mesmo, porque a gente gosta da escola, ele gosta da escola, então, se ele gosta, não tem motivo para a gente tirar. E a gente realmente gosta da metodologia, da seriedade da escola. Então é isso que motiva a gente a ficar aqui. Queria agradecer demais a sua presença aqui, a presença da Rafaela, do Miguel, que está aqui nos bastidores também. Matando a saudade. Está matando a saudade, né? Muita gente queria tá tendo essa oportunidade de vir aqui, rever a escola, né? Vazia, um pouco mais triste, mas está aí rodando pela escola. A gente agradece mais uma vez a parceria de vocês, né? Eu falo sempre que a equação família mais escola é igual a sucesso, né? Então, não só sucesso nosso, mas é o sucesso do aluno, né? Então, a gente fica muito feliz. Obrigado pela sua presença, a presença da Rafaela, do Miguel aqui com a gente. Não, eu que agradeço. Então, gente, fica por aí que tem mais. Até já! E aí, pessoal, gostaram das entrevistas? Agora eu tenho um bate-papo super bacana com a tia Ângela, que é nossa coordenadora aqui da escola. Vocês vão entender um pouco mais de todo esse processo. Olha só como é que ficou. Muito bom, pessoal. Viram aí, né? Quantos pais a gente conversou nesse segundo episódio aí da escola particular pós-pandemia, nesse especial que a gente está fazendo. E agora eu já vou conversar com uma querida companheira nossa de trabalho aqui, que todo mundo sabe quem é, porque já apareceu aí em várias campanhas da escola. A famosa tia Ângela. Primeiramente, muito obrigado por você ter parado a sua rotina aí para vir aqui conversar com a gente nesse segundo vídeo, que é justamente para poder falar aí sobre os efeitos dessa pandemia aí no dia a dia das pessoas, né? A gente já conversou com algumas famílias aí e eu queria que você trouxesse para nós aí o olhar da educação infantil nesse pós-pandemia. Olá, meu amigo Carlito, também grande prazer estar aqui com você, companheiro de caminhada, né? Nós estamos na luta. Esse pós-pandemia acho que nos faz repensar toda a importância da educação infantil, né? Nós temos a consciência que a interação é importante, mas ela não é o fundamental. É o conjunto de um todo. A criança, quando está na educação infantil, nós temos que pensar no seu desenvolvimento global. Então, nós temos que pensar, a interação faz parte desse processo? Sim, ele é importante. Mas essa interação também pode acontecer em família, como está acontecendo agora nos tempos de pandemia.
Então, nós temos que pensar o que é propício da criança da educação infantil. Ela está na sua primeira etapa, na infância. O que criança gosta de fazer? Então, a partir disso, desse nosso pensamento, construirmos rotina, construirmos atividade em que o brincar, que é essencial para a criança, esteja presente. E esse brincar é tão importante, né? Além de ser um direito assegurado da criança, que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Está lá também na BNCC, né? Que é a base curricular que o Brasil adota, né? Então está lá dentro do eixo da educação infantil, o brincar assegurado. Mas não é só o brincar, né? Muita gente às vezes pensa que trazer para a escola é brincar. Não é brincar, porque aqui brinca-se, mas também os conceitos que a gente traz na educação infantil refletem lá no futuro, né? A gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar questões, por exemplo, de lateralidade. Né? Vai chegar lá no futuro, a criança, por exemplo, vai tirar a carteira de motorista lá com 18 anos, ela precisa de ter esse conceito dentro dela para entender na hora de fazer uma baliza, por exemplo. E esse conceito, Carlito, ele vai muito além da lateralidade, por isso que a importância de entender e a importância de ter os profissionais adequados para o desenvolvimento dessa criança, porque a lateralidade é um ponto. Dentro dela, e com ela, nós vamos ter outro N pontos. Então, a educação infantil, ela vai começar mesmo lá na base. Ela vai começar, e aí a gente pode fazer até uma linha de pensamento evoluindo. Ela vai começar com a orientação, porque o primeiro instrumento da criança é o corpo. Sim. Então, ela tem que organizar o corpo dela no meio. Então, a educação infantil vem trabalhar com esse material, com o corpo da criança. Isso vai refletir lá no que você pontuou. Então, vamos pensar, como que isso vai refletir? A criança chega, né, nas escolas maternais aqui, é o corpo dela. Como é que ela vai organizar esse corpo para estar em diferentes espaços, né? Uma atividade, por exemplo, na hora do lanche. Como que ela vai organizar o lanche na mesa, o corpo dela na cadeira? Então, já começou a caminhada. E aí nós vamos avançando justamente nessas interações, nas brincadeiras, e aí a gente vai... Do amplo, a gente vai restringindo. Essa criança vai evoluir, ela vai crescer, então o corpo dela já tem consciência, ela vai começar com as interações nas brincadeiras, depois vem as atividades de registro. Chega no ensino fundamental, essa criança precisa organizar a leitura dentro daquele espaço, organizar a escrita, e isso vai fluindo. À medida que ele vai ficando maior, ele já tem que organizar. Por exemplo, quando ele está na leitura de um texto, organizar, compreender qual ponto do texto é importante, localizar. Isso está o quê? Ele está localizando agora de forma mais abstrata, mas começou tudo lá com o corpo dele na educação infantil. E coisa interessante que são um dos nossos diferenciais aqui, é a escola bilíngue, mas também da Escola da Inteligência, né? Que é o programa aí do professor Augusto Cury, que vem trazer toda essa questão do socioemocional, né? E começa lá na educação infantil, começa lá nas escolas maternais até o ensino médio, né? Mas falando aí da educação infantil, como que a gente trabalha esse socioemocional da nossa criança? Vivência. Educação infantil, ela não existe sem vivência, como nós estamos conversando desde o início aqui. E a escola da inteligência, ela também traz isso muito na vivência, na manipulação, no trabalho da autoimagem, deles se reconhecerem, deles terem uma imagem positiva desde quando criança, e isso sendo construído para que eles se tornem uma pessoa que seja capaz de interagir, de saber que tem um momento de se posicionar, um momento de escutar, mas não ser só uma pessoa passiva, né? Então isso começa lá na construção, com brincadeiras. Brincamos também na escola da inteligência, brincamos também. Então, tem músicas, tem canções, tem as dinâmicas, que eles começam com esse autoconhecimento, ir para frente do espelho, localizar cada parte do seu corpo, evidenciar que cada uma tem a sua função e cada uma é importante, e isso vai vendo. Se o meu corpo é importante, a gente vai trazendo isso para o mundo e vai tornando mais fácil. E nesse processo de reconhecimento, entender que eu sou diferente de você, que é diferente do outro, tenho características diferentes, né? Justamente no intuito de criar
uma criança consciente, um adolescente consciente e, no futuro, um adulto também consciente. Né? Isso você me fez lembrar ontem uma conversa que eu tive com uma mãe de aluno, né? Que está sendo muito enriquecedor essas trocas, né, com a família. E ela falou assim, ela vem de uma outra cidade, então a filha tem um sotaque, né? Ela vem de São Paulo, então fala porta, porteira. Ela falou assim, o que eu fiquei encantada foi isso mesmo, de chegar aqui no Anger, a minha filha tinha essa aflição de ter o porta, né, das pessoas evidenciarem isso de maneira negativa. Ela falou, não, isso está sumindo, porque isso é dela. Mas ela falou assim, eu fiquei encantada. Essa filha dela é maior, e ela tem um menor na educação infantil. E ela falou mesmo das dificuldades, que ela observa isso, que os coleguinhas não têm essa questão de rir do outro. Isso acontece de forma natural, porque eles estão sendo estimulados a pensar através, brincando, mas a refletir a importância de respeitar um ao outro. E por que trazer a criança para a educação infantil no Anger? Por quê? Porque aqui nós temos a melhor equipe, a nossa equipe arrasa, é uma equipe que tem consciência do trabalho que desenvolve. Nós temos espaço, né? O que é muito importante na educação infantil, para que a gente volte lá naquele início, que ela não aconteça entre quatro paredes, mas sim da experiência das crianças, da vivência deles nos diferentes espaços. Então, a nossa rotina ela é organizada de maneira muito lúdica e sempre proporcionando esses momentos de troca de ambiente, de estar em contato com os materiais diferentes, porque eles estão na fase do corpo, onde o corpo vai interagir com o meio, onde ele vai perceber as sensações e evoluir na construção do seu conhecimento. Muito bom, para a gente poder encerrar. Tem muita criança em casa te assistindo, tenho certeza disso. Os nossos pais, os futuros pais também estão assistindo a gente. Um recado para eles. Eu acho que, crianças, a gente está realmente passando por um momento difícil, onde vocês estão tendo que ficar um pouco mais quietinho em casa, mas isso vai passar. E quando passar, a gente vai poder se encontrar, poder extravasar essas energias. Então, nossa escola vai estar aqui preparadíssima, de braços abertos, para que a gente possa se movimentar, se divertir e viver e ser criança. É isso mesmo, e eu garanto para vocês, eu passei a minha infância aqui também, fiz a minha educação infantil aqui, e tudo que a tia Ângela falou aqui, eu carrego enquanto hoje adulto com muito orgulho de ter passado por aqui, viu? Tia Ângela, brigadíssimo pela sua presença aqui com a gente nesse segundo vídeo. A gente agradece a parceria mais uma vez sua, das meninas da educação infantil, né? Meninas e meninos da educação infantil. E é isso, gente. Obrigado e a gente se vê. Gostaram? Pois é. Agora, falei lá no início do nosso vídeo, né, que eu tinha um bate-papo super bacana, né? Agora é a hora da praia que eu entendo. Nós vamos falar sobre o Bilíngue, o nosso programa super especial. E o meu convidado é meu amigo também, o Luiz Felipe, nosso gerente pedagógico da Simple, que é a nossa parceira. Olha só como é que ficou. Oi, pessoal. Bom, lembra que eu falei na segunda-feira que eu ia ter um convidado super especial aqui para a gente conversar sobre o programa Bilíngue da escola? Pois então, ele já está aqui do meu lado, é o Luiz Felipe, né? Quem estuda aqui na nossa escola conhece ele aí daqui do nosso ambiente, porque ele também já trabalhou aqui com a gente. Hoje ele é nosso gerente pedagógico da Simple, que é a nossa parceira bilíngue aqui no Anger. Então, hoje ele, meu convidado, para a gente conversar um pouquinho sobre o programa Bilíngue. Tudo bem, Luiz Felipe? Tudo tranquilo, Carlito. Então vamos lá. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o programa Bilíngue que a gente aplica aqui na escola. Bom, para começar, todo programa bilíngue tem que ter certas prioridades, né? A primeira delas é a preocupação com a carga horária, certo? A exposição do aluno ela deve ser suficiente para que ele consiga absorver, desenvolver, praticar, revisar o conteúdo que ele está vendo. Além dessa carga horária, né, nós temos que prestar atenção ao fato de que, na educação bilíngue, a língua é um meio de instrução. Ela não é puramente o foco em si. Então, a nossa preocupação é com o desenvolvimento, né, do repertório linguístico dos nossos alunos, porque isso acaba por dar maior confiança para o aluno na hora de usar a língua, mas que ele também consiga usar
o inglês para discursar, para discorrer sobre N assuntos, todos os tópicos que ele achar interessante. E eu acho interessante a gente falar como que ocorre o processo da aquisição da língua, né? Porque tem muita gente que pensa que pode misturar, principalmente ali, né, na educação infantil, a criança ali no início da alfabetização, pode pensar que vai misturar as duas línguas, né? Vai misturar o português com o inglês e a gente sabe que não é assim. O processo de aquisição das duas, elas se convergem e caminham juntas, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa aquisição, como que é a aquisição da segunda língua. Bom, tocando nesse ponto aí, para tranquilizar os pais, isso é algo que a gente não precisa se preocupar tanto pelo contexto no qual os nossos alunos estão inseridos. Né? Aqui nós estamos em Minas Gerais, nós não somos região de fronteira, então muitos pais têm essa preocupação de que a segunda língua sobressaia em relação à língua materna, né? A primeira língua. Então, isso não vai acontecer pelo seguinte: o processo de exposição do aluno, ele é um tanto quanto limitado, por isso a maior preocupação, né, dos programas bilíngues em oferecer uma carga horária suficiente, porque saiu da escola, ele volta para o contexto do português, então ele volta a praticar o português. Tá? Então a aquisição dele da língua portuguesa, da língua brasileira, ainda vai continuar, né, um pouco mais avançada do que o inglês. Então, a cada dia, o nosso professor bilíngue, ele consegue caminhar junto ali, né, com o que o aluno está vendo dentro das outras disciplinas, das outras habilidades aí. Então, sempre tem algo que puxa na matemática, puxa nas ciências, puxa na geografia, a contextualização cultural acontece, né? Então, por exemplo, os alunos lá do Fundamental 2, por exemplo, estudam questões, por exemplo, ali do Triângulo das Bermudas, tem ali toda a questão cultural de outros países, não somente dos países que têm o inglês como língua materna, né, como língua oficial, mas também de culturas ao redor do mundo, né? E isso é muito importante porque traz todo o repertório cultural para o aluno, né? E que vai ser importante para ele na hora que ele pula lá para o ensino médio, por exemplo, que o foco muda um pouco, mas a língua é a mesma. Então agora vamos falar um pouquinho dos resultados. Os resultados que a gente já observa aí nas nossas salas, no nosso dia a dia aí, do processo bilíngue aqui conosco. O que você enxerga nesse processo? Primeiro, falar da equipe que vocês têm aqui na escola, né? Eu acho que é muito difícil você trabalhar com uma equipe que é tão aberta à observação e ao retorno que a coordenação, que a consultoria passa para eles. Então esse aí eu acho que é o primeiro ponto, né? Então a comunidade do Centro de Educação Anger, né, se ajuda, trocam ideias, são abertos aí a todo tipo de auxílio que chega para eles. Então o que isso gera? Isso gera primeiro, né, a criação de um bom relacionamento professor e aluno. Né? De acordo com Krashen, não se aprende língua, não se adquire uma segunda língua em ambiente cheio de ansiedade, de nervosismo. O ambiente precisa ser livre de ansiedade, precisa ser tranquilo. Então, esse é o primeiro ponto para explicar o sucesso do programa bilíngue aqui no Centro de Educação Anger. O relacionamento dos professores com os alunos, aliado, né, às técnicas aplicadas pelos professores, fazem com que, mesmo o aluno, né, o que é comum de acontecer, a troca de escolas no Fundamental 2, por exemplo, né, mesmo o aluno que chega de uma escola onde ele não teve um programa bilíngue aplicado no Fundamental 1, esse aluno se sente confortável e nunca se sente coagido a ter que participar de forma forçada. Então a gente tem relatos aqui, né, do Anger, nas nossas conversas com você, com a Renata, de alunos que chegaram no começo do ano com conhecimento bem básico da língua e que hoje em dia, né, não se intimidam no momento de expor as opiniões dentro de sala na segunda língua. Né? E além disso, é algo surpreendente e que os pais podem, né, comprovar
a vantagem, uma das vantagens, né, dentre as muitas desvantagens trazidas pela pandemia, que foi o levar o programa bilíngue para casa. Verdade. Então a gente consegue ver que, através da repetição, não a repetição mecânica, né, não a repetição de estruturas fixas, onde você quer que o aluno simplesmente, né, o drilling, você não quer que ele repita simplesmente aquela estrutura, mas a repetição no sentido da revisão, do reconhecimento de estruturas que o aluno já viu, isso se traduz em naturalidade na hora da interação com os professores, mesmo no ambiente digital. Então, crianças do maternal 3, né, crianças do primeiro período, do segundo período, crianças de 3, 4, 5 anos, crianças do fundamental 1, o número de casos de sucesso, né, o número de casos de conforto, de confiança no momento de se expressar em uma segunda língua, aqui no Anja fica até difícil de contar. Verdade. Verdade. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, a gente está nesse momento de pandemia aí, o tanto de relato que a gente recebeu aí dos pais, das famílias, dizendo que a criança já abre o site sozinho para poder estudar, para poder fazer as atividades, acompanha tudo sozinho, é excepcional, é um número muito alto, muito interessante e comprova mais uma vez esse resultado, né? Porque as nossas plataformas, por exemplo, a grande maioria são apresentadas aí em inglês, a criança consegue abrir sozinha, fazer e o pai fica lá, de boca aberta, vendo tudo acontecer, né? Isso é muito bacana. Então, gente, ó, falei com vocês que esse bate-papo ia ser muito especial, justamente por causa disso, ó. Eu e o Luiz Felipe já estudamos juntos há um bom tempo, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. E ter ele junto comigo nessa parceria aí, né? A gente conversa muito aí nos bastidores a respeito de todo o programa bilíngue. É bom por causa disso, então a gente consegue trocar a ideia com muita facilidade e é sempre muito bom trocar essa experiência com ele. E se você tem aí, né, alguma questão, pode mandar pra gente que eu respondo. Se eu não souber a resposta na hora, a gente corre atrás, mas será um prazer ter seu filho conosco aqui a partir do ano que vem, em 2021, e os que já estão permanecerem com a gente. Luiz, brigadíssimo pela sua presença aqui hoje. A gente fica muito feliz e honrado, já te falei isso, de tê-lo conosco aqui, também somando na nossa equipe, e muito obrigado. Bom, obrigado pelo convite. Gente, e aí, gostaram, né? Tem muito mais vindo por aí. Até já! Show de bola essa entrevista, né, pessoal? Mas tem muito mais vindo por aí. Então, pessoal, estamos de volta com mais um bate-papo aí. Agora o meu convidado, vocês já estão vendo, está aqui do meu lado, né? Eu não vou apresentar, vou deixar que ele se apresente. Pode ser? Vamos lá? Bom dia a todos, né? Meu nome é Tarcísio Oliveira, sou ex-aluno aqui do Anja, melhor dizendo, né? Centro de Educação Mickey, né? Mickey, antigo Mickey. Formado aqui na turma de 74, uma das primeiras turmas. Então, ó, já viram que o nosso bate-papo agora é diferente, né? É especial. Primeiro que ele é ex-aluno, eu também sou, então dá pra gente poder, não da mesma época, como ele falou aqui, mas dá pra gente trocar boas experiências aqui. Para poder começar, Tarcísio, o que você lembra aqui dessa época que você passou com a gente? Bom, a minha época era bem diferente, né, Carlito? A gente começava aqui um pouco mais velho do que os meninos atuais. A gente começava no chamado primeiro e segundo período. Eu, na minha situação, comecei no segundo período. A gente tinha por volta de 5 anos. Muita coisa, por incrível que pareça, a estrutura física ainda me lembra bastante coisa. Esse lugar que nós estamos aqui agora era uma das minhas primeiras salas. Então, quando eu entro aqui, eu reconheço a disposição das salas, sabe? Então, isso traz muitas lembranças boas, né? E o que você levou do Anja, leva daqui para a sua vida hoje? Como eu falei, né, na apresentação, era o Mickey, né? Era o Jardim da Infância Mickey. Era uma coisa muito mais intimista, né? Era menor, a gente tinha uma relação muito próxima à Dona Eli, que para nós sempre foi a tia Eli, né? E essa relação próxima e assim a seriedade dela, o compromisso com a educação, o compromisso com a moral,
né? Isso a gente leva, sabe? Eu acho que todo o caminho que eu trilhei após a minha introdução aqui no Anger e no Mickey, eu carreguei essa questão da civilidade e da moralidade, né? A gente sabe que a moralidade vem de casa, vem do berço, mas ela pode ser lapidada. E eu acho que o Anger, naquele momento dele, ele lapidou isso muito na gente. Hoje eu olho o meu grupo de turma, né? E a gente não vê pessoas que tiveram problemas na vida relacionado a isso, a civilidade principalmente. A gente vê hoje muita preocupação nas pessoas querendo ter um saudosismo para tempos anteriores, de que naquele tempo a gente tinha mais costumes, tinha mais moral, tinha mais civilidade. Eu acho que não, eu acho que continua tendo. O modelo é que é diferente, tá? E hoje eu vejo que a escola, como é hoje o Anger, ela continua. Ela herdou isso da tia Eli, daquela seriedade, daquele rigor, né, que vinha do uniforme. A gente tinha que estar direitinho, com o short azul, com a camisa branca, com o avental vermelho. O avental tinha que estar tatuado, bordado, melhor dizendo, o nome, né? Então são coisas que era rigidez, que naquela época era necessário. Talvez hoje não é necessário para você chegar a um nível de civilidade, um rigor tão alto com esses detalhes. Mas naquela época era. E isso é bom, sabe? Para mim, isso construiu bons laços na minha personalidade. Eu escutava você falando aí, vinha exatamente as mesmas memórias na minha cabeça, justamente essa questão da construção do cidadão, da construção de valores, da moralidade, também passou por mim e passa também pelos nossos alunos hoje em dia, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, a Escola da Inteligência, o programa aí do professor Augusto Cury, que lida com todo esse socioemocional dos nossos alunos, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. E quando você falava do uniforme, me vinha exatamente essa imagem, né? Claro que os uniformes eram diferentes, tá, gente? O meu era vermelho e branco também, mas tinha que estar bonitinho, perfeito estado, também tinha que ter nome. A gente tinha uma pastinha vermelha, que tinha também bordado ali, né, o Mickey. A das meninas era uma mini que tinha ali na frente, ali que a gente carregava, pano, né? Pasta de pano, exatamente. Falei que o bate-papo hoje ia ser interessante e caminhando um pouco mais no tempo aí, né, os filhos chegaram, né? A Mariana também é nossa aluna, Mariana Afonso, aluna hoje do 9º ano, né? Então está encerrando aí o Fundamental 2. E o Rafael, que eu vou chamar de Fonso, porque sempre foi a vida inteira, é Rafael Afonso, mas carinhosamente a gente sempre chamou ele de Fonso. Então, os dois também já passaram, tá vendo? Tá vendo? Um bate-papo hoje é interessante. Os dois também já foram meus alunos, já passaram aí pela minha sala de aula aí. O que você fala do processo deles aqui na escola? Bom, o processo, primeiro, é o mesmo meu, né? Eu já tenho as duas visões em relação aos filhos. O Rafael já é egresso da escola, né? Hoje já no 7º período de medicina, seguindo aí também por orgulho a profissão do pai. Isso é sempre bom, né? A gente gosta, não é que seja necessário, mas a gente gosta. Então, ele como egresso, eu vejo que ele conseguiu também herdar daqui da estrutura do Anger, da convivência com os professores, da convivência aí já, ele no finalzinho da tia Eli, mas aí já muito mais Renata, né? E Flávio. Aí mas ele herdou as mesmas coisas. Ele leva a organização, ele leva o ritmo de estudo, o caráter dele, lógico que ele trouxe dele mesmo, é um menino que eu não tenho o que reclamar dos meus filhos, né? Graças a Deus, mas ele levou tudo isso. Hoje ele está na faculdade, ele tem um sentimento de liderança que foi moldado aqui. Ele não tinha isso. Quando ele entrou aqui, ele era um menino acanhado e tudo, que ele foi se mostrando num espírito de liderança que hoje é muito bom para ele, que eu tenho certeza que foi lapidado aqui dentro.
E o outro lado é a Mariana, que ainda está aqui, né, no 9º ano, encerrando um dos ciclos, né, que também nota a mesma coisa, né? Hoje eu vejo ela lá nessa questão infeliz que estamos aí à distância, né, nas atividades em EAD, nas atividades por vídeo, mas com o mesmo rigor de estar levantando na hora correta, de estar se prontificando a ficar diante do computador, de fazer suas atividades, de manter o seu ritmo de estudo, né? Ela ainda tem uma particularidade muito linda, que é o amor à dança. Ela é uma bailarina de mão cheia. A gente até emociona, porque é um orgulho muito grande também. E até isso ela faz, né? Ela ainda faz as aulas à distância do balé, os treinamentos e tudo. E aí eu reporto isso também a essa questão da escola, essa organização interna, esse companheirismo que a gente vive aqui. Isso é muito importante também. A gente tem dificuldade de enxergar em algumas escolas o companheirismo, né? O companheirismo entre as pessoas, a proximidade entre o aluno, o professor, o orientador, o profissional geral da escola, o administrativo, o coleguismo das salas. As salas são pequenas, isso pode parecer um primeiro momento uma coisa ruim, a escola ter salas pequenas, poucos alunos, mas não é. É uma convivência muito íntima, um ritmo de amizade, que, igual eu falei, eu levo o meu. A minha turma de 74, ela ainda é presente até hoje, mesmo aqueles que não seguiram a mesma trilha nos ensinos básicos, fundamental e médio, né? Mas a gente segue. Se eu pegar, é uma pena eu não ter trago, deveria ter lembrado, porque eu tenho o meu convite de formatura de 74, com a grafia toda do Mickey e tudo, e com a turma. Essas pessoas, elas convivem comigo até hoje. E eu estou vendo que os meus filhos estão levando. O Rafael, por exemplo, ele tem muito mais convívio social e de amizade com a turma Anger do que com a turma de medicina que ele está hoje, para você ter uma ideia. Então, eu acho que isso também é um ganho muito grande que a escola oferece, né? E o tema desse nosso segundo episódio aí são os efeitos dessa pandemia, né? E não dá, aproveitando a oportunidade, não dá para a gente conversar com um médico aqui sem a gente falar sobre esse momento que a gente está vivendo aí, né? E o que a gente pode esperar daqui para o futuro, né? Desses efeitos dessa pandemia. Você, como profissional, o que você enxerga aí? Bom, Carlito, aí é um problema, né? É um momento, assim, triste que nós estamos vivendo, a humanidade toda, é uma pandemia, uma situação de uma doença grave, com esse nível de contágio grande, que obrigou a gente a estar nessa condição de isolamento social, né, de afastamento das pessoas. Infelizmente, na visão nossa profissional, esse isolamento ele só vai se dissipar quando a gente tiver ou uma possível cura definitiva ou uma possível imunização através de vacinas. A gente está vendo que, infelizmente, a gente vai caminhar para uma reaproximação gradual das pessoas, mas com todos esses cuidados, nós estamos aqui no distanciamento, né, correto e tudo, o uso das máscaras, a higiene, para tentar minimizar o contágio e até que essa cura ou esse controle seja atingido para que a gente possa voltar à nossa convivência. Mas a gente tem discutido aí duas questões, né, em relação a essa pandemia. A primeira é essa da doença, o que ela é, como se trata, como se resolve, é muito nova, né? Que é muito nova, né? Ela tem facetas hoje que ela começou realmente com uma possível gripezinha, ela começou assim, parecia que ia ser um resfriado, daí ela foi para uma síndrome respiratória, daí ela foi agora para uma síndrome multissistêmica. Hoje o que ela é uma doença que acomete vários órgãos e sistemas, né? Hoje ela já tem variantes em idades, né? A gente tem crianças menores de 2 anos que têm outra doença totalmente diferente da síndrome respiratória. Então tem esse lado, que é esse enfrentamento técnico, e tem o lado cultural e social, né? A gente acha e está observando que esse isolamento ele também está servindo para algumas coisas, né? Primeiro, o repensamento
das relações humanas, no sentido de quanto faz falta essa proximidade. Né? Então, acho que hoje todo mundo está sofrendo, não é bem por sair só pelo fato de ir ao bar, ir à festa, ir à balada. Não pela balada e a festa em si, mas sim porque quer encontrar a pessoa, quer abraçar, quer se beijar, quer se relacionar. Eu acho que isso é um ponto que está fazendo as pessoas pensarem e talvez valorizarem mais essa proximidade entre as pessoas. E o outro fato é que ela está impulsionando, como qualquer catástrofe, como qualquer experiência pessoal no que eu digo humana, né? Ela promove, que é o repensamento das tecnologias. Né? Então, hoje a gente tem o ensino à distância, que a gente achou até mesmo no início da pandemia que isso jamais seria viável. Hoje, a telemedicina. Então, hoje a gente já vê que sim, existe um lugar para isso. Né? Existe uma utilidade para isso nas vidas das pessoas, no sentido de melhorar para elas. Obviamente, vão surgir disso tecnologias médicas, tecnologias de transporte, tecnologias de comunicação, que vão ser usadas para outras coisas no futuro. Né? O repensamento dos espaços nos hospitais, nas escolas, nos teatros, na circulação urbana. Eu acho que isso também vai vir, de uma certa forma, até como um ganho após isso, como aconteceu com as guerras, quando aconteceu com todas as dificuldades que a humanidade passou. Né? E também, no sentido assim, da gente verificar os erros cometidos, que às vezes a gente insiste em cometer. No caso dessa pandemia, muitos erros que a gente fez no início e alguns temam em fazer até hoje foram os mesmos erros cometidos na gripe espanhola de 1918. Os mesmos fake news. Né? Hoje, fake news é uma coisa mais clara porque ela é imediata. Né? Você recebe no seu celular aquela notícia imediatamente. Mas, na época, os panfletos que rodaram no capital do Rio de Janeiro eram os mesmos. Entendeu? Então, rodavam panfletos de que lavar a mão fazia mal, que tomar banho demais fazia mal, igual hoje. Igual hoje. Falar que só mudou o veículo, né? E a velocidade com que as coisas vão andando. Isso mostra que a gente tem que aprender com as coisas. Né? Então, a gente tem esses dois viés. Nós estamos na linha de frente, brigando com a doença, mas também estamos acompanhando o que ela vem trazendo aí para a humanidade em geral. Né? Exatamente. E o Tarcísio falou, pessoal, vale aqui a gente reforçar. Nós estamos aqui, né, ele sem máscara, mas toda a nossa equipe que está aqui atrás está usando máscara, estamos obedecendo aí todos os protocolos, podem ficar tranquilos. Bom, Tarcísio, primeiro de tudo eu queria agradecer de ex-aluno para ex-aluno a sua presença aqui nesse nosso segundo vídeo especial. Agradecer a parceria da família, mandar um abraço para o Fonso e também para a Mariana, que com certeza estão em casa acompanhando esse processo todo. E também para todo mundo a gente agradece de verdade a sua presença aqui. Fica muito feliz e honrado de tê-lo aqui conosco. Eu que fico, né? É sempre bom a gente ser acolhido em lugares que a gente tem amor por eles, né? E agradeço enormemente ter lembrado a oportunidade, né, de estar aqui contando um pouquinho dessa história. É uma história muito grande, é uma história muito rica, né? Se a gente pudesse ter tempo, a gente tem detalhes de contar de toda essa evolução, desde a criação do Jardim da Infância até a estrutura que ele é hoje. Para vocês terem uma ideia, né, eu considero, apesar de eu não ser a primeira turma, porque, se não me engano, tiveram duas antes de mim, eu considero ser um dos primeiros, porque tem um fato curioso, uma história curiosa. Os meus pais casaram e passaram a lua de mel no mesmo local, em São Lourenço, que a tia Eli e o tio Zezinho. Eles passaram juntos a lua de mel. Tem fotos deles juntos na lua de mel. Quando a tia Eli já tinha a ideia de criar o Anjos. Foi em 1967 que meus pais casaram.
E aí, se não me engano, o Ângela foi criado em 69 ou 70, 70. Então, quer dizer, né, ela já tinha ideia, ela foi criada em 70 e eu vim para cá em 72, né? Então, eu guardo isso com carinho, sabe? Eu acho isso muito importante. Então, é por isso que eu agradeço enormemente estar aqui conversando com vocês. Que ótimo, a gente também fica muito feliz. Bom, gente, obrigado pela presença de vocês aí do outro lado. Mais uma vez a gente agradece ao Tarcísio e até a próxima. Pois é, pessoal, deu o nosso horário por hoje. O segundo episódio fica por aqui, mas eu já quero deixar um convite para você. Sexta-feira, 19 horas, a gente tem um novo encontro na Escola Particular pós-pandemia. O nosso tema? 2021. Vamos falar sobre o futuro. E tem mais. Você vai fazer um passeio junto comigo aqui pela nossa escola. Você é meu convidado mais que especial para esse processo, tá bom? Tá gostando do nosso especial? Deixa seu comentário aí que eu vou ter o maior prazer em ler e te responder, tá certo? Obrigado pela sua audiência e a gente se vê na sexta. Tchau!